mais uma vez aqui com muita alegria nos encontramos na continuidade do estudo do livro Respostas da Vida, de André Luiz, e a lição de hoje é a número 39. O nome dela é Sinal de Perigo. Habitua-se a considerar o ressentimento por sinal de perigo que se deve claramente evitar. Se a razão para a queixa é algum problema doméstico, anote em silêncio a maneira pela qual você poderá cooperar na reorganização do grupo familiar e auxilie para que o ponto nefrálgico seja extinto. Ante uma criatura de quem recebeu ou esteja recebendo ofensa ou dificuldade, medite no valor de que essa mesma pessoa se reveste para os outros e esqueça qualquer motivo de mágoa que lhe tenha chegado ao coração. Nos desajustes de opinião ou comportamento, admita nos outros a mesma liberdade de pensar que a vida lhe implantou na cabeça. Aquilo que muitas vezes tomamos por indiferença ou desconsideração naqueles que nos cercam é cansaço ou doença neles e não hostilidade contra nós. Fracassos, de qualquer modo, são sempre convites a que partamos para tarefas novas e melhores, compelindo-nos a sair da insegurança. Dedicações incompreendidas são cursos de burilamento íntimo em que podemos aprender a amar sem o culto do egoísmo no qual sermos amados costuma ser a nossa preocupação. Perdoe quaisquer golpes com que a vida esteja ministrando aulas de experiência e recorde que você está no rio de bênçãos em que Deus lhe situou a bênção da vida. O trabalho, especialmente quando se expresse por serviço aos outros, é o preservativo que nunca falha contra qualquer perigo no campo do espírito. Ressentimento é sempre indução à enfermidade e desequilíbrio, diante de problemas e obstáculos com que sejamos defrontados nos caminhos do tempo, recorramos à prece e à oração nos renovará por dentro, transfigurando a sombra em presença de luz. Então, nessa lição, o André Luiz, ele lista situações que acontecem, são comuns no dia a dia e que podem, se não tomarmos o devido cuidado, nos causar desequilíbrio, deixarmos numa situação de infelicidade, de perturbação. E por que será que é isso, né? Ele fez esse alerta para nós. Porque sabemos, e ele sabe também, e nós no fundo também sabemos que somos criaturas ainda instáveis, que oscilamos muito entre momentos de paz, momentos onde conseguimos ter mais compreensão, mais indulgência com o outro, e momentos onde a gente não consegue lidar com essas situações que às vezes nos ofendem, que nos machucam, e aí que mora o perigo. E isso faz parte devido à nossa situação ainda evolutiva, e é interessante que Jesus já sabia, claro, disso, e já nos alertou, como sempre, em todos os momentos, ele encontrava uma forma de nos alertar sobre essa nossa ainda instabilidade, essa nossa ainda oscilação e volatilidade. E é bem interessante uma passagem onde isso fica muito evidente, que está no livro Boa Nova, a lição número 21, que é a lição da vigilância. Nessa lição, nessa passagem, Jesus está com seus discípulos às vésperas da sua crucificação, às vésperas do que iria acontecer com tudo que ocorreu e que culminou com a sua crucificação. E ele está reunido com todos os discípulos em Cesareia de Filipe, e aí Jesus, serenamente, junto a eles, acaba perguntando para eles: o que dizem os homens ao meu respeito? Será que os homens haviam compreendido o que ele estava trazendo, a mensagem que ele estava trazendo? E aí cada um dos discípulos começou a relatar, né, o que eles achavam e o que eles haviam escutado. Uns diziam que ele era o João Batista ressuscitado. O Tiago contou, né, para Jesus, que tinha escutado na sinagoga, que alguns diziam que Jesus era o profeta Jeremias. E cada um trazendo, né, a sua opinião. E aí Jesus comenta carinhosamente com eles, né, que os homens, eles dividem as suas opiniões sobre quem é Jesus. Mas aí Jesus pergunta para eles diretamente: e o que eu sou para vocês? Vocês que estão intimamente na minha convivência, que conviveram comigo, que caminham comigo, quem sou para vocês? E foi aí que Pedro,
Inspirado, diz a Jesus, responde a Jesus: Tu és o Cristo, o Salvador, Filho de Deus vivo. Ao dizer essas palavras, Jesus diz para Simão: Bem-aventurado sejas tu, porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que estás no céu. Nesse momento, entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. E aí eles continuaram conversando, confabulando, e Jesus começou a trazer para eles, a já estar preparando eles para aquilo que iria ocorrer em breve, contando das dificuldades que ele ia passar, do sofrimento que ia vir depois, e os discípulos começaram a ficar ansiosos, começaram a ficar nervosos, preocupados, né, não entendendo. Uns falavam: mas como, mestre, você só fez o bem, como vai ser acontecer isso com você se você só fez o bem, não prejudicou ninguém, por que vai ter que passar por todo esse sofrimento? E foi quando Pedro chega para Jesus e diz: mestre, está exagerando. Como pode isso? Deus não seria justo se deixasse, se permitisse que isso acontecesse. Nessa hora, Jesus chega para Pedro e diz: retira essas palavras, afasta-te de mim. Eu acho que imagino que talvez tenha sido o momento em que Jesus foi mais duro com Pedro. E também imagino que ele deve ter ficado assustado, porque na verdade ele estava só demonstrando para Jesus todo o cuidado e todo o carinho que ele tinha por ele. Mas é óbvio que essa fala dele foi em função do medo, da ansiedade que ele começou a sentir, percebendo que poderia perder Jesus e acontecer toda aquela tragédia. E aí continuaram conversando, né? E Pedro, claro, nessa hora se retraiu, mas Jesus, entendendo a nossa volatilidade, as nossas fraquezas, não deixou, né? Em nenhum momento deixou de ser carinhoso com Pedro. E aí Simão foi falar com ele: mas Jesus, por que, né? Numa hora o Senhor falou que era Deus falando por mim, e na outra hora mandou eu me afastar do Senhor, dizendo que eu falava, né, que eu estava trazendo a tentação, né, a perturbação. E aí Jesus responde para Pedro que ainda nós homens, e Pedro naquele momento não tinha aprendido toda a extensão da necessidade da vigilância. E aí Jesus completa, e aí é muito interessante, porque é uma definição muito mais completa do que é a vigilância. O vigiar não seria só estarmos atentos e saber o que está acontecendo. Jesus completa com algo muito mais profundo. Ele diz o seguinte, que a criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior. Então, vigilância é estar atento a tudo que a vida nos traz para tirar dela o melhor. Então, todas as situações que André Luiz listou, elas podem sim realmente causar sentimentos ruins dentro de nós, de ansiedade, de tristeza, de mágoa, mas se estamos vigilantes, como Jesus colocou, nós vamos talvez ter uma visão mais clara de tudo isso que acontece e vamos conseguir olhar para essas situações e tentar tirar dela o melhor que pode, para que possamos entender elas como uma oportunidade de iluminação interior. Porque quando situações desse tipo nos afetam e acabam deixando a nossa alma escura, porque estamos tristes, estamos com raiva, é a vigilância junto com a oração e o trabalho no bem, como André Luiz colocou aqui no final, que vai nos ajudar a iluminar esses pontos escuros que são nossos. Porque se nós nos ofendemos, se nós nos chateamos, não é o outro. A fraqueza e a limitação, a dificuldade está em nós. Por isso que Jesus fala: vigiai e orai. Porque a oração é um exercício também de autoconhecimento, é uma comunhão com Deus e é a oração que alimenta a vigilância. É através da prece que a gente consegue se ligar com Deus e alimentar essa vigilância, esse olhar atento às situações da vida, para que a gente possa tirar delas o melhor para nós e para o próximo também. Porque todo mundo, nós somos seres ainda que oscilamos, né? Nos esforçamos muito para fazer o bem, ainda não é tão natural, e às vezes oscilamos entre momentos de elevação, uma elevação maior, moral, não moral, mas de vibração, de sentimento,
e momentos em que a gente está mais abatido, estamos com mais dificuldade de atingir esses níveis mais elevados de pensamento. Então, nós somos esse pêndulo ainda, mas se estamos vigilantes, conseguimos tirar essa sombra que existe em nós e aos pouquinhos fazer essa luz potencial que todos nós temos brilhar cada vez mais. E essa é através da oração que a gente vai se fortalecer nessa vigilância. Porque segundo Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, 27, item 23, ele diz que a prece é o orvalho que aplaca o calor das nossas paixões. Ela é a filha primogênita da fé e é a senda que nos conduz até Deus. Então, se unirmos a vigilância, a oração e o trabalho em benefício do próximo, vamos ter condições de passar por todas essas situações que André Luiz sinalizou como perigosas, como dizendo sinal de perigo, porque elas poderiam despertar em nós o nosso lado mais escuro, mais sombrio, mas se estamos vigilantes em trabalho e em oração, a nossa sombra pode ser que seja substituída pela nossa luz. E como aquele velho, há um ditado, né, uma história dos índios Cherokee sobre os dois lobos, é uma história até bastante conhecida, onde uma criança na tribo dos Cherokees estava mais agitada, muito agressiva, e os índios estavam preocupados, né, com ela. E aí o avô dela diz para ele que realmente ele entendia aquela raiva que ele estava que a criança estava sentindo, porque ele também tinha dentro dele esses dois lobos que ficavam brigando o dia inteiro, eles brigavam muito, né? Então aquilo causava, né, aquele mal-estar nele. Tinha um lobo que era o lobo bom, que era o lobo mau, que era o lobo do ressentimento, da raiva, da mágoa, e o lobo da inveja, da cobiça, e o lobo bom, que é o lobo da esperança, da alegria, do afeto, do amor, né, da caridade. E aí o neto pergunta para o avô: mas qual desses dois lobos vence essa luta, que é uma luta que todo mundo tem dentro de si, né? Qual desses dois lobos vence? E aí o avô responde para ele: aquele que nós alimentamos. Então, que a gente saiba alimentar o nosso lobo bom, para que as nossas sombras, aos pouquinhos, né, sejam eliminadas e que a gente seja a luz. E que a gente possa, através da vigilância e oração, passar pelas experiências da vida com bastante sabedoria e aprendizado. Que Deus nos abençoe sempre.